a Nossa Senhora, a cada palavra dessa formação e o coração de todos que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então hoje chegamos no nosso quarto encontro de formação, né? E eu peço para a Cecília, que está aqui, já ir elaborando a provinha, que sem ser semana que vem, na outra nós teremos uma provinha sobre os ensinamentos daqui com 10 questões. Quem tirar pelo menos 6 pega o certificado, tá bom? Então, um pouquinho a mais do que a média, né? Ou melhor, 9, não, 9. 6, tá bom. Tá, então, quem conseguir pelo menos 6, pega o certificado. Quem não conseguir, depois a gente vai ter outro curso, aí completa o que não aprendeu, tá bom? Mas vai ficar cara a cara com o capiroto com nota 6. Aí é terrível. Aí vai faltar. Vamos lá então. Hoje o ensinamento vai tratar sobre como distinguir o que é espiritual e o que é doença. Algumas pistas para a gente discernir o que é uma doença psiquiátrica, o que é um surto de esquizofrenia, o que é um surto de pânico, né? O que são coisas paranormais e o que realmente é uma situação da presença de Satanás ou um dos seus demônios no corpo de uma pessoa. Então a gente vai estudar um pouquinho o que a igreja fala sobre isso, né? É importante prestar bastante atenção que esta formação é uma das essenciais para esse tipo de ministério, tá? Porque senão a pessoa não tiver um bom conhecimento sobre isso, ela vai achar que tudo é diabo, né? E não é assim, né? Principalmente nos encontros da renovação carismática ou de outros movimentos, a gente vê muito gritaria, às vezes no momento de oração de cura e libertação, mas 99,9% daquilo lá não é coisa demoníaca. São surtos psiquiátricos e traumas e coisas que precisam de oração, precisa de acompanhamento, precisa de cura interior, um monte de coisa. Mas não tem um diabo naquela pessoa. Não tem. É muito raro situações onde realmente tem um demônio numa pessoa. Então a gente vai estudar um pouquinho isso para a gente não cair nesse erro muito comum dentro dos grupos de oração e dentro das comunidades, tá bom? Faz um fundo musical para ficar bonita a pregação depois. Vamos lá, Atos dos Apóstolos 16, versículos de 16 a 18. Atos dos Apóstolos 16, versículos 16 e 18. Capítulo 16, versículos 16 e 18. Aqui está narrando um exorcismo feito por São Paulo, tá? Então está escrito assim, ó. Certo dia, quando íamos à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça escrava que tinha um espírito de pitão, a qual com suas adivinhações dava muito lucro a seus senhores. Pondo-se a seguir Paulo e a nós, ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. E repetiu isso por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se, voltou-se para ela e disse ao Espírito: ordeno-te, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Então aqui nós vemos um exorcismo clássico. Paulo, olha só a cena para você ver que interessante.
E olha como o discernimento dos espíritos fez que Paulo percebesse que aquela mulher, mesmo falando uma verdade, estava possessa por um demônio. Olha que interessante. Ela vem seguindo, São Paulo ia pregando e ela ia atrás, gritando, né? Estes homens pregam o caminho do Deus verdadeiro. Ela ia dizendo uma verdade, mas era apenas uma máscara para evitar um exorcismo diante dela mesma, porque nela havia uma possessão diabólica. Então ela diz aqui a narração que ela era uma escrava, e é citado um espírito de Pitão. Pitão é por causa da tradução para a língua portuguesa, mas na verdade é um espírito de adivinhação, né? Ela adivinhava as coisas, previa as coisas, essas coisas aí. Então os seus senhores, como ela era uma escrava, ganhavam dinheiro em cima dela, usando esse poder que ela tinha dado pelo demônio para fazer essas adivinhações, e cobravam e ganhavam dinheiro. E então esse demônio, querendo ocultar-se da presença de Paulo, para que não fosse expulso, para que não desse pista, para que não tivesse perigo de Paulo descobrir que ele estava lá, ele falava e anunciava que Paulo e Silas eram homens de Deus. Então falava em nome de Deus e falavam uma verdade. Falava uma verdade. Mas Paulo, pelo discernimento dos espíritos, dirige a palavra não à mulher. E aí que a gente vê que se trata de uma possessão. Paulo não falou para a mulher: olha, deixa de gritar, para de encher o saco, para de encher a paciência. Não falou isso. Paulo se dirige direto ao demônio e fala: espírito maligno, ordeno-te em nome de Jesus Cristo que saia dela. E a narração diz que saiu na mesma hora, né? O demônio saiu na mesma hora. Aqui não vou ler tudo, mas depois dessa cena, essa mulher ficou liberta e os seus patrões ficaram bravos com Paulo e Paulo acabou sendo preso porque cortou o lucro desse povo aí, né? Por fazer o bem, recebeu cadeia. Muito comum nos dias de hoje também. Então, olha só, o discernimento dos espíritos é um dom que é exercitado. Ele não é um dom mágico. Não é um dom mágico. Não existe mágica. A pessoa recebeu e vai saber isso é, isso não é. Não existe mágica. É um exercício. Experiência com Jesus. Os acontecimentos, ensinamentos. Para nós agora ainda mais fácil, porque temos todo o magistério da igreja que orienta sobre isso. São 2000 anos de experiência nisso. A igreja tem para ensinar como lidar com situações, como discernir se de fato aquilo é um caso que precisa de um exorcismo, né? Ou se aquilo é um caso que precisa de um tratamento psíquico, tomar remédio e tantas outras coisas, né? São Paulo, e isso aqui no livro eu citei isso, porque tem muita gente que diz que Paulo nessa cena quis, você acredita que tem teólogos que dizem isso, que Paulo nessa cena quis estar no mesmo nível da cultura da época, então ele tipo simula uma coisa, né? Isso é uma aberração, uma blasfêmia falar isso, que um apóstolo de Cristo, que segue a verdade, que deu a vida, que aquilo custou uma cadeia para ele, ia brincar de um teatro de expulsar um diabo, né? Então Paulo diz assim aos Gálatas sobre isso: asseguro-vos, irmãos, Gálatas 1, 11 e 12. Paulo diz assim: asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não recebi nem aprendi de homem algum, mas foi mediante uma revelação de Jesus Cristo. Então assim, ó, São Paulo também a Timóteo diz: não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda espécie de mal. Por que eu citei isso? Porque é claro que nem tudo é diabo,
mas tudo deve ser investigado. Não posso deixar de dar atenção a alguém, porque primeiro que é uma falta de caridade. Então alguém chegou no grupo de oração pedindo oração por alguém. Olha, essa pessoa está passando isso. Você vai falar, não, leva no psiquiatra. Atende a pessoa. Conversa, escuta a história. Pode ser que Deus te dê a inspiração certa para ajudar ela ali, né? Então, não vamos extinguir a ação do Espírito. Não vamos desprezar as profecias. Vamos examinar tudo, abraçar o que é bom e guardar de toda espécie de mal. O que é erro, claro, a gente não vai fazer. Mas vamos rezar pela pessoa, atender a pessoa. Quantas pessoas eu já vi nesse ministério de cura e libertação que vinha para a sala da cura e libertação lá esperneando, chegava lá e não tinha nada. Mas precisava de uma atenção, precisava de uma oração, precisava conversar, precisava desabafar. A gente quase nunca dá para saber, né? Se a pessoa de fato... Então, o discernimento dos espíritos é um exercício. Você vai aprendendo, você vai vendo e a experiência vai te ensinando coisas que os livros às vezes não contam, né? Mas a experiência pessoal ajuda bastante. Mas sempre balizados pelo magistério da igreja. Então até aqui sim, isso já não é da igreja, isso é espiritismo, por exemplo, ou isso é protestantismo, né? É importante saber que, e eu disse isso na primeira formação aqui, no primeiro tema, que existe muita confusão dentro desses ministérios de cura e libertação, porque as pessoas geralmente foram pessoas que frequentaram o espiritismo há muito tempo, por exemplo, e se converteu ao catolicismo, e aí caiu para esse ministério, e aí começou a ver, e misturou tudo. Então a gente, é muito comum mesmo, a gente ver nos eventos práticas que não são católicas, né? Por exemplo, você denominar um demônio, ou querer expulsar um demônio, chamando ele de nome de entidades espíritas, por exemplo, Tranca-Rua, Pombagira, todos esses nomes que se dão, esse é o espírito de Exu, esse é o espírito de... Isso aí é espiritismo, isso não é catolicismo, não é cristianismo. A igreja não revela outro nome para os demônios, a não ser os que estão na Bíblia, né? Que é chamado às vezes de Beelzebul, às vezes é chamado de Satanás, né? O pai da mentira, o adversário. Não tem nome pessoal. Esses nomes que se dão no espiritismo são nomes de entidades espíritas, tem nada a ver com o catolicismo. É a crença deles, não tem nada a ver, mas infelizmente, dentro dos eventos, até sacerdotes ungidos de cura e libertação, às vezes também caem nessa tentação de chamar por esses nomes, porque aprenderam errado já. Aprenderam assim e não foram investigar o que a igreja fala sobre essas coisas, tá? Até mais um parênteses aqui, até livros de padres exorcistas, e eu falei isso na primeira formação, mas eu repito, livro de padres exorcistas às vezes tem erros na tradução para o português e que dá a impressão de ser uma coisa que não é aquilo que o autor quis dizer, né? Tem uma passagem no livro do padre Gabriel Amorte, já falecido, um santo sacerdote, que foi o exorcista número 1 do Vaticano por um tempão, e no livro dele existem erros assim, que seriam heresias. Por exemplo, uma narração de um fato que ele foi expulsar um demônio, e aquele demônio era uma alma de uma pessoa que estava dentro daquela outra pessoa e que queria se arrepender, precisava de oração, e era uma salada de doutrina terrível. Não existe isso, né? A Igreja Católica condena esse tipo de coisa como heresia. A Igreja fala assim, o Catecismo da Igreja 1021 diz assim, a morte põe fim à vida do homem, como tempo aberto ao acolhimento ou recusa da graça divina manifestada em Cristo. E aqui falando sobre os demônios, Catecismo da Igreja 393. Não existe arrependimento para eles, os demônios, depois da queda, como não existe para os homens após a morte.
Esses 2 parágrafos eu estou citando porque nesse exorcismo narrado nesse livro, dizia que essa possessão, essa entidade, esse espírito que estava na pessoa, queria se arrepender, queria se converter pós-morte. Então isso é espiritismo, isso não é catolicismo, não é cristianismo, tá? Se acontecer uma situação assim, porque o demônio é pai da mentira, então ele pode dizer isso. Claro que pode, para confundir, para enganar, mas não quer dizer que isso seja verdade. Igual um outro caso, também narrado no livro do padre José Antônio Fortea, um exorcista brilhante também da igreja, um homem santo, mas que também narra um fato. Talvez na tradução houve um erro na interpretação de quem traduziu, mas lá também narra um fato que ele exorcizou uma pessoa e essa pessoa disse que era Judas, que o diabo era o Judas. Mas não é possível que seja Judas, porque Judas foi um ser humano. Lembra na segunda aula? Ser humano não vira demônio. Se ele é condenado para o inferno, ele vai virar um réu do inferno. Como um ser humano, um homem santo, vai virar um santo no céu, não um anjo. São 3 tipos de natureza. Anjo é anjo, né? Gente é gente, né? Ser humano é ser humano. E Deus, que é a natureza perfeita. Então não dá para misturar as coisas, mas infelizmente é muito misturado dentro dos eventos católicos, tá? Então prestar bastante atenção nisso. Se num momento de oração, e aí uma pessoa de fato está possessa, e aí aquele demônio diz que o nome dele é, por exemplo, um nome espírita qualquer, fala, eu sou o tranca-rua, ou sou não sei o que das flechas, qualquer coisa que ele fala, é mentira. É mentira dele, porque ele é um demônio. Ele está usando aquilo para confundir, misturar e virar uma salada na cabeça daqueles que estão fazendo a oração. Porque quanto mais confundir, quanto mais barraco ele fizer, melhor. Houve um caso, o padre Robert de Grandes, de um exorcismo real, para você ver a gravidade, como é preciso saber o que está fazendo, né? E ter comunhão com Jesus, experiência para saber o que está fazendo. Houve um caso assim, o padre Robert de Grandes, que ele narra no seu livro, que dentro de uma assembleia assim, houve uma possessão. Alguém gritou e caiu, e não era surto psiquiátrico, não era real. E aí todo mundo começou a querer rezar por aquela pessoa, porque todo mundo se acha exorcista. Aquela mania de achar, igual eu contei, eu quando comecei, né, era a mesma coisa. Se eu tivesse, eu ia ter estendido o braço também. Todo mundo estendeu o braço. O que aconteceu? Esse demônio começou a passar de pessoa em pessoa. Saía de um e entrava em outro na sala, em todo mundo. Até que tiveram que fazer um exorcismo mesmo, chamar o bispo e todo mundo fazer, porque o negócio ficou feio. Não dava para arrumar mais, né? Por quê? Porque não tem preparo, nem foi nomeado para isso, nem sabe o que está fazendo, né? Mas quando é uma situação real, a coisa é bem diferente de tudo que a gente vê por aí nos eventos, grandes eventos. Esses grandes eventos geralmente não tem nenhuma manifestação diabólica, de verdade. Quase sempre não tem nenhuma. Quando tem uma é muito raro, mas quase sempre não tem. Tá? Então a gente vê aquela farra, todo mundo reza, todo mundo põe a mão em cima, todo mundo é doutor em exorcismo, e não acontece nada porque não é verdade. Porque se fosse verdade, ficava feia a coisa, tá? Continuando, vamos lá. Existem alguns sinais que a igreja orienta para discernir o que é uma possessão diabólica e o que é uma doença. Até um tempo atrás, até o século passado, até 30, 40 anos atrás, se usava três formas de discernimento. Se a pessoa tivesse uma força sobre-humana, era uma das coisas. Se a pessoa falasse em idiomas que ela nunca ouviu, era a segunda coisa. E se a pessoa tivesse aversão ao que é sagrado, né? Não gostasse de nada que é sagrado. Mas com a evolução da ciência, tanto da psicologia quanto da parapsicologia,
se descobriu que nem tudo que parecia antes possessão, de fato, era possessão. Então, por exemplo, a força sobre-humana é um fenômeno também, não diabólico, mas paranormal, chamado de sansonismo. Que às vezes a pessoa em surto tem uma força, mas ela não está possessa. Ela não tem aversão ao sagrado, ela só está em surto. Perigosa porque está em surto. Então fica com uma força acima do normal. A xenoglossia, também, que é a pessoa falar em outro idioma que ela não conhece. Isso também era um dos pontos que antigamente falavam, não, está possessa, ela é brasileira, está falando inglês e não estudou, está possessa, como que ela ia saber falar? Mas se descobriu que existe um fenômeno tratado com remédio, por isso que se sabe que não é possessão diabólica, porque se cura com a medicina, que chama xenoglossia. E houve um caso interessante que a igreja estudou. Uma menina teve um surto, praticamente quando ela tinha uns 17 anos, ela teve um surto e todo mundo achou que ela estava possessa por um demônio porque ela falava alemão. E ela não era alemã, se eu não me engano, ela morava ou nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Falava inglês, mas ela teve um surto, parecia uma possessão e ela falava em alemão. E aí, começaram a estudar esse caso. Chamaram o padre rezou e nada, a menina não sarava. Aí, chamaram alguém que falava alemão para ver o que ela falava. E aí, quando chegou o professor de alemão e viu, ela dizia: dobre as roupas que eu passei e coloca no guarda-roupa. Tira aquela roupa de lá, do varal, e traz para mim passar. E aí eles acharam interessante, falaram: vamos estudar a infância dessa criança. Estudaram a infância dela, e ela tinha, quando era criança, uma criada que morou na fazenda do avô dela, era alemã e passava roupa. E ela era criança no berço, mas aquilo ficou tudo no subconsciente dela. Então, quando ela surtou, o inconsciente, aquilo do subconsciente dela, veio à tona e ela falava aquilo que ela escutou. Ela não falava frases sobre a possessão ou falando com alguém, ela falava exatamente o que a mulher repetia o dia inteiro do lado dela. Então, se começou a estudar esse fenômeno e se colocou esse nome de xenoglossia, tá? Que é um fenômeno que não quer dizer que a pessoa esteja possessa. Claro que a pessoa possessa fala também em outro idioma, claro. Mas só falar em outro idioma não é certeza de uma possessão. É claro também que uma pessoa possessa tem uma força sobre-humana, mas não quer dizer que só porque a pessoa tem a força que ela está possessa, tá? E outra coisa, isso mais interessante, chamado de telecinesia. A telecinesia é um fenômeno da pessoa conseguir mover as coisas sem tocar. E isso antigamente era tido como possessão diabólica também. Também era tido como possessão diabólica. Mas com os estudos sobre esse fenômeno, se descobriu que se você tirasse a 50 metros da pessoa, ela não mexia mais os objetos. Por exemplo, estava aqui perto e ela poderia mexer aqui. Eu tenho uma sobrinha, uma prima, que quando ela era pequenininha, você lembra da Renata, filha da tia Ita? Ela mudava os canais da televisão olhando. Ela mudava. Aquela época a televisão era de virar assim, né? Ela mudava o canal que ela queria assistir. Ela era neném. Ela ficava na cama e eu vi isso. Eu estava no quarto da minha tia, eu vi. Ela mudava o canal, né? Foi estudado isso, a igreja estudou isso, principalmente esse fenômeno para discernir o que era, e foi dado o nome de telecinesia. Então, se a pessoa afasta, depois de 50 metros da pessoa, as coisas não mexem mais. Até 50 metros é um distúrbio, claro. Ela consegue mover as coisas. Não necessariamente quando ela quer, mas às vezes também quando ela quer. E isso não quer dizer que seja uma possessão diabólica, e isso é tratado com remédio. Por isso que se sabe, quando começa o tratamento, com o tempo, sara.
Então, se sara com remédio, não é possessão diabólica. Outra coisa parecida é a esquizofrenia. Uma pessoa com esquizofrenia, por exemplo, imagina só que na esquizofrenia todo o seu inconsciente pula para o lado do consciente. Então o seu subconsciente atravessa para cá. Vamos imaginar nosso cérebro dividido no meio com um muro. Então aqui está toda a minha consciência, o que eu faço racionalmente, minha inteligência, e aqui do outro lado do muro está os meus medos, tudo que eu adquiri de medo, tudo que eu vi, tudo que eu registrei na minha mente, todos os traumas estão do outro lado. Esse muro no meio chama hormônio da serotonina, né? Que é ele equilibrado, ele não deixa as coisas do seu inconsciente pular para cá, não mistura realidade com fantasia. Quando a pessoa está doente, é como se esse muro abaixasse e as coisas começam a pular. Então, olha só, eu conheci um irmão de rua que eu cuidei, que ele tinha esquizofrenia. O maior medo dele era do crime, do PCC, dessas coisas. Ele tinha medo, ele tinha ficado preso, tinha sido ameaçado, então ele tinha pânico disso. Quando ele surtava, para ele, o PCC estava em cima do telhado para matar ele. O fulano, ele via as coisas. Então, a fantasia e o medo pulava o muro por causa da doença. Então o remédio sobe o muro, pulava e fazia ele acreditar no medo. Agora, se a pessoa tem medo de fantasma, tem medo de demônio, se ela assistiu o Exorcista, assistiu muito filme de demônio, e ela surtar, ela vai aparentar que está possessa. Ela vai ficar com todas as características da possessão, porque todos os medos, tudo que ela viu, tudo que ela assistiu, tudo que deu medo nela, vai se revelar através dela, e ela não está possessa. Vai xingar, vai ver a cruz, vai... Como saber então? Primeiro, o discernimento dos espíritos, primeira coisa. E uma coisa que não dá para ser mudado, a aversão ao sagrado. Por exemplo, um possesso sabe se uma hóstia está consagrada ou não. Isso é um dos testes que se faz hoje em dia para saber uma possessão. Mostra Jesus eucarístico e mostra uma hóstia que não está consagrada. Claro que o demônio sabe qual é Jesus, qual é o pão. Eu pessoalmente vi um caso onde o padre abençoou 2 copos de água. Um estava bento e um não. E a hora que mostrou, menino de 2 anos de idade falou com um homem, falou, esse não. Mostrou o copo de água benta, não. Então, isso é um sinal de que há naquela pessoa outra pessoa, uma possessão. Ali é um sinal, porque a aversão a Deus. Um outro sinal é o desespero dos demônios. Quando a gente ouve os gritos nesses grupos de oração, às vezes, quando o Padre Serginho mesmo da comunidade, ele vai passar o Santíssimo, é uma gritaria e tudo assim, o pessoal grita, cai, mas você percebe que naqueles gritos, naquelas expressões, naqueles choros, não existe o desespero, não tem desespero. E a alma, o anjo decaído, um demônio, ele está desesperado. É um desespero. Ele reflete o que ele tem dentro. Então, um grito de uma pessoa possessa é a coisa mais horrível que vocês podem imaginar. Não é aquilo que a gente ouve, aquela gritaria, aquela coisa assim que é até divertido. Não é aquilo. Quando é um demônio, uma vez eu estava com o Padre Serginho num lugar longe, eu não lembro onde era, em Brasília. Eu e o tio Pio. E estava essa coisa aí, né? Aí todo mundo gritando, estava lotado da igreja, aqueles gritos, e eu e tranquilo. De repente eu escutei um grito diferente. Aí eu olhei pro Pi, ele olhou pra mim, falei, ali tem coisa. Vai lá, falei pra ele, vai lá. Ele falou, não tem como você ir, não. Eu falei, não, vai lá, em paz. Foi lá. E de fato ali tinha uma presença demoníaca, né? Ali tinha uma presença
é diferente. Geralmente, uma outra situação que é um sinal, não garantia, mas um sinal. Os olhos ficam brancos, ou para cima, as pupilas do olho vai para cima e fica tudo branco, ou para baixo, tá? Fica branco, eles não olham assim como a gente, tá? Isso também é um sinal que pode realmente estar diante de uma presença maligna. Mas o principal sinal, na minha opinião, e que é o que eu acho mais fácil de discernir se de fato ali tem uma presença demoníaca ou não, é o ambiente. É igual onde tem Jesus, o ambiente é uma maravilha, né? Quando tem um louvor e o Santíssimo está passando, é maravilhoso o ambiente. Quando tem um demônio, é a coisa mais horrível que vocês possam imaginar. Uma vez eu estava em casa, já era umas 11h30 da noite. Aí eu tive na minha cabeça me veio uma imagem de que Satanás estava aprontando alguma coisa em uma das casas de nossa comunidade. Eu fiquei calado, estava aí a Vanessa, minha esposa, estava acordada. Deu 30 segundos, me ligaram. Aí o menino que me ligou já saiu da missão, ele não conseguia nem falar. Ele falou: ô Gabriel, aconteceu aqui, pelo amor de Deus, vem pra cá, que não sei o que. Não conseguia nem falar. Tanto pavor que ele estava, né? Aí o Tó foi comigo, né, Tó, esse dia. Aí o que eu fiz? Qual que é a primeira atitude? Fui procurar eu já vi que era Satanás, porque a hora eu falei: coloca o telefone no ouvido do rapaz ali, que estava possesso. Aí a hora que colocou, ele já deu uma gargalhada. Daí eu vi que era o diabo mesmo. Daí eu falei, dei uma ordem, vi que era sério. Aí eu peguei, fomos à casa de um padre, de outro padre, não tinha ninguém para ir. Porque a primeira coisa a fazer é procurar um sacerdote. É a primeira coisa a se fazer. Não tendo o sacerdote, sendo eu pai da comunidade, né, eu tinha que ir lá, né? Aí chegamos na porta da casa, já sentimos no portão da casa a presença de Satanás. É muito horrível. É a coisa mais horrível que se pode sentir, né? Chegando lá o Levi levitava, né, Levi? Levitava também, tentando segurar a outra. Quando chegando lá, eu pedi a Deus a misericórdia. Eu não sou sacerdote, né? Não tenho esse ministério, mas sou pai dessa comunidade. Como pai dessa casa, tenho que reagir. Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Estou lá. Aí o Santíssimo estava exposto, mas eu falei só uma vez para ele, né? Porque não se deve conversar com o diabo, se conversa com Jesus, né? O diabo, quanto mais conversa você der, mais ele te confunde. Então, dei a ordem para que ele saísse em nome de Cristo, e ele saiu na mesma hora. Mas aquilo foi tão forte, eu fiquei uma semana ruim depois, por causa do impacto daquele acontecimento, que é uma coisa sobrenatural, uma coisa que você não está acostumado. Não é igual, por isso que eu digo assim, quando a gente vê que chega a ser divertido, porque você vê que é conversa, né? Mas tá bom, tá ali, tá rezando, tá bom. Não, tá gritando, o olho aí não sara nunca. Você reparou que sempre é as mesmas pessoas? Já reparou já? É sempre a mesma pessoa, ela vai cair, sempre a mesma pessoa, ela vai gritar, o padre vai benzer, ela vai cair. É sempre a mesma coisa. Mas são carências da pessoa, são coisas psicológicas, emocionais, essas coisas assim, que tem que ser cuidado com carinho também. Mas não é possessão diabólica, não é nenhum dos 3 graus que eu já disse da possessão diabólica. Não é nem uma opressão diabólica, não é uma obsessão diabólica e muito menos uma possessão diabólica. A última possessão diabólica que houve no Brasil foi em 1954 em Porto Alegre. A última no Brasil, que foi possessão diabólica, quando Lúcifer, príncipe dos demônios, tomou o corpo de uma pessoa no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Mas isso em 1954, né? As outras coisas são coisas mais leves, né?
O Papa João Paulo II, também na Capela Sistina, enfrentou um exorcismo real. Um caso de um exorcismo na África, que Dom Manuel Milingo, que era o cardeal responsável por fazer os exorcismos em nome da igreja, quando ninguém resolvia do país, e o cardeal Dom Manuel Milingo, ele foi também, não resolveu nada, não conseguiu, levaram essa pessoa até o Vaticano, se não me engano, 1982, se eu não me engano, não tenho certeza. E essa pessoa entrou no Vaticano, né, eles levaram, segurando a pessoa, e o Papa, ao olhar para a pessoa e já ver a possessão, não ousou exorcizar a pessoa. Olha só a unidade do Papa. A pessoa subiu do chão e ficou como se tivesse encostado no teto assim. E aí o Papa não falou: te ordeno, Satanás, eu sou o Papa, não falou nada. O Papa pediu para o acólito: prepara que eu vou celebrar a missa. Ele começou a celebrar a missa e o demônio gritando, esperneando, voando dentro da sala. E quando o Papa consagrou, caiu e ficou liberto. Então o Papa levantou Jesus, Papa João Paulo II. Tá? Isso na época saiu, claro que não contaram tudo assim dessa forma, mas saiu no Observatório Romano, no Jornal do Vaticano, que houve um exorcismo feito pelo Papa João Paulo II nesses termos aí. Então, para a gente terminar, que a hora aqui passa muito rápido, né? Vai começar a falar uma coisa já. Para terminar, é importante saber que a caridade, o amor pela pessoa que procura oração, deve ser a mesma, tanto para se a pessoa tiver mesmo que receber uma oração de oração, como se não tiver também. Então a pessoa às vezes chega, você não pode, vai embora, vai para outro grupo lá, vai para tratar com carinho. A pessoa que busca a Deus, seja por uma cura, ela está carente de Deus. Ela talvez já buscou em tantos lugares e não achou, né? E às vezes a gente fala, só ir num psiquiatra. Não é fácil também ir num psiquiatra. Não é fácil achar um psiquiatra que atenda com coração, com dom, com vocação. Os caras vão lá, enche o cara de remédio. O cara fica sentado, babando, né? Então, a caridade sempre é bom rezar pela pessoa. Rezar pela pessoa. Colocar ela nas intenções, rezar, deixar desabafar, deixar falar, E aí também você vai aprendendo a discernir. A pessoa começa a falar, então aconteceu isso, aconteceu aquilo. E você vai percebendo que a pessoa talvez nem esteja sofrendo uma influência direta dentro do seu corpo, mas talvez esteja sofrendo uma opressão diabólica, que é um grau mais comum, né? Uma opressão diabólica. Talvez possa estar passando por uma situação assim. Então rezar, dar atenção para a pessoa. A equipe de cura e libertação tem que dar atenção para as pessoas, não pôr medo nas pessoas. Eu lembro que antigamente nos cenáculos que tinha no Ibirapuera, tudo assim, o pessoal da cura e libertação andava com um terço na mão assim, olhando feio. Mas você tinha medo da pessoa passar perto de você, que você fala, nossa, será que ela vai passar, vai manifestar alguma coisa em mim? É igual meu irmão. Meu irmão mais novo, mais velho, ele foi uma vez numa reza lá. Aí ele ficou com tanto medo que ele falou que a mão dele começou a tremer. Aí ele falou que a mão ficou fora de controle, esse tremendo. E ele falou, nossa, se o padre ver que a minha mão tremendo, ou algum cara da libertação ver que a minha mão está tremendo, vai falar que eu estou com o diabo na mão, né? Aí ele escondia a mão para lá e para cá. Porque se cria um ambiente de terror proposital, né? E não se deve fazer isso. Tudo com Jesus é na paz. Tudo com Jesus é com amor, não é impor, né? E não é um título, chegou a equipe de cura e libertação, está resolvendo. Não é assim que funciona, né? E não pôr medo, não forçar a barra, tem gente que assusta a pessoa, né? Eu já vi gente falando, o diabo estava na mão do cara, o diabo estava... Não existe isso, não é doutrina católica, não é. Se você já ouviu, se alguém já falou, é mentira, não é doutrina católica, né? É muito comum falarem isso, mas isso não é a doutrina da igreja. A igreja ensina, né, que em alguns casos é possível a possessão diabólica, mas uma possessão significa que a pessoa está com a mente e o corpo possuído por um demônio. Não está só com o dedo, só com o pé, o diabo está nas costas, não existe isso daí, né?
Isso é importante a gente saber também. Uma última coisa que eu não podia esquecer, que eu já ia esquecer. Não achar que porque uma pessoa está passando por um sofrimento, que ela está sob influência de Satanás, que é muito comum também, né? O Papa Emérito Bento XVI diz assim, ó, na carta Spe Salvi, carta encíclica Spe Salvi, parágrafo 37, ele fala assim, sobre o sofrimento humano: não é o evitar o sofrimento ou a fuga diante da dor que cura o homem, mas a capacidade de aceitar a tribulação e nela amadurecer. Então, o cristão que entra para o caminho de Deus, a pessoa que entra para o caminho de Deus para se tornar um cristão, ela vai, Jesus não disse, quem quiser me seguir, toma sua cruz, você vai passar por um momento, e isso não quer dizer a ausência de Deus. Sofrimento, problema, não é a ausência de Deus, pelo contrário, Deus vai modelando a alma através também do sofrimento. São Francisco de Assis dizia assim, ó: ninguém pode se dizer cristão se ainda não passou por grandes tribulações e sofrimentos. São Francisco de Assis. Ninguém pode se dizer cristão se ainda não passou por grandes provações e tribulações. Não pode. É porque o sofrimento é parte, é a cruz, é aquilo que educa, aquilo que vai nos tornando pessoas melhores, mais humildes, né? Quando a gente sofre e passa por uma tribulação, quando a gente vê outra pessoa passando, a gente já se enche de compaixão, porque a gente lembra que nós passamos também, né? Agora aquele que não teve nada, isso aí é um vagabundo, isso aí não sabe, se quisesse se esforçasse um pouquinho mais, tinha, né? Agora quem sofre sabe que a dor é parte da vida humana e que Deus permite para o crescimento do ser humano. Todos os santos, sem exceção, todos os santos e santas da igreja passaram por grandes provações e grandes sofrimentos nessa vida, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.